Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é sobre o café da manhã. Quais são aqueles alimentos que não podem faltar de forma alguma no seu café da manhã? Então, vem comigo que hoje eu vou te mostrar como fazer um café da manhã saudável. Muita gente acha que café da manhã está restrito apenas ao café com leite e o nosso famoso aí pãozinho com manteiga, né? Que é o café da manhã de grande parte dos brasileiros. Mas será que esse café da manhã é rico em nutrientes, né? Será que esse café da manhã é realmente saudável? Eu não estou aqui para endemonizar o pãozinho, que está tão presente aí na alimentação do brasileiro, mas hoje eu vou te dar dicas de como enriquecer esse café da manhã e quais outros alimentos que você pode incluir e que não podem faltar para que você tenha um hábito alimentar saudável. Então, vamos lá. A primeira coisa que falta no café da manhã da maioria dos brasileiros é uma fonte de proteína. E nós sabemos que as proteínas, elas vão conferir saciedade, não só nessa refeição, que é a primeira refeição da manhã e uma das mais importantes, mas ao longo do dia, né? Os estudos científicos hoje já demonstraram que quando nós incluímos uma fonte de proteína no nosso café da manhã, nós temos mais saciedade ao longo do dia. E aí vocês vão me perguntar, mas Nutri, o que seria essa fonte de proteína que eu poderia incluir nesse meu café da manhã? Você pode incluir um ovo mexido, um ovo cozido, um omelete, você pode incluir, além do ovo, o queijo, por exemplo, na forma de uma crepioca, outra fonte de proteína, o iogurte, né, que é bem interessante também, que é um alimento aí muito superior em valor nutricional quando a gente compara ele com o leite, porque o iogurte ele é um alimento fermentado e ele vai ter micro-organismos que são benéficos para a nossa flora intestinal. Então, esses são alguns exemplos de fontes proteicas que a gente pode sim incluir no nosso café da manhã e que vão enriquecer demais, além de conferir saciedade ao longo do dia, além de fazer com que a gente coma menos nas outras refeições e tenha menos vontade também de comer aí as porcarias, as coisas que não são tão saudáveis. Então, por exemplo, você que tem aquele costume de comer o seu pãozinho aí com manteiga, você pode colocar um ovo mexido no meio desse pão. Olha como você já enriqueceu, já colocou nutrientes. Você pode acrescentar uma fruta nesse seu café da manhã. Sobre esta fruta, você pode colocar, por exemplo, sementes que são riquíssimas em vitaminas e minerais, como a chia, a linhaça. Você pode acrescentar também a canela, que além de termogênica, vai auxiliar no controle da glicemia, né? Atenção aí para as gestantes, né? Que a gente não deve usar aí a canela, porque a canela acaba sendo abortiva. Então, tem muitos alimentos que a gente pode incluir no nosso café da manhã, gente, além daquele simples pão com manteiga e o café com leite, que é muito pobre em nutrientes, né? Além da proteína, um outro alimento que não pode faltar, que eu citei aqui para complementar esse café da manhã, são as frutas, porque as frutas, elas são ricas em vitaminas, em minerais, são fonte de fibras que além de auxiliar no nosso funcionamento intestinal, né, na nossa saúde intestinal, a gente precisa dar alimentos bons para as bactérias que habitam o nosso intestino, e as bactérias que habitam o nosso intestino, a qualidade dessas bactérias vai depender do que a gente come. Então, quando a gente inclui as fibras na alimentação, a gente melhora também o perfil de bactérias no nosso intestino. Então, as frutas, elas vão auxiliar nessas, além da saúde intestinal, também na saciedade, como eu falei, fonte de vitaminas e minerais, porque nosso corpo precisa de vitaminas e minerais, ele precisa de nutrientes para funcionar de forma adequada. Então, existem N reações bioquímicas acontecendo no nosso corpo o tempo todo,
e essas reações precisam de vitaminas e minerais. Então, por exemplo, as frutas a gente deve incluir no mínimo 3 ao dia, a começar pelo seu café da manhã. E é uma ótima maneira de iniciar o dia incluindo uma fruta no seu café da manhã. Então, eu vou dar aqui agora alguns exemplos de café da manhã saudáveis que você pode fazer aí na sua casa para enriquecer a sua alimentação, para tornar a sua alimentação mais saudável. Mas antes de continuar, eu vou pedir para você dar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, tá? Ativar o sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados, e você também pode deixar aqui nos comentários sugestões também de temas que você quer ver por aqui, tá? Aqui no canal. Então, primeiro exemplo de café da manhã que eu vou dar aí para vocês. Por exemplo, 2 ovos mexidos, aí você pode acrescentar uma fruta, pode ser a banana, pode ser meio mamão papaya, pode ser uma fatia de mamão formosa ou outra fruta da sua preferência. Pode colocar aí 2 colheres de farelo de aveia, pode colocar um pouquinho de mel e aquele famoso cafezinho preto sem açúcar, tá, gente? Então, a gente precisa aprender a tirar o açúcar de adição, tá? Isso é um tema muito interessante também e é uma coisa que eu falo para os meus pacientes, né? Que quando a gente tira o açúcar de adição, as nossas papilas gustativas, né, que estão presentes na nossa língua e são responsáveis pelo reconhecimento dos sabores, então o amargo, o doce, o azedo, elas se renovam a cada 15 dias. E quando a gente tira esse açúcar de adição por 15 dias, depois a gente não vai sentir mais falta dele. Então eu falo, ultrapasse a barreira dos 15 dias e se permita ser mais saudável e tirar esse açúcar de adição, que você vai ver como você vai sentir melhor o sabor do café. E aí você vai ter uma renovação dessas papilas gustativas e você vai passar a ter uma maior percepção para o amargo, para o azedo e vai te trazer muito mais saúde. Um segundo exemplo de café da manhã, como eu citei aí, né? Eu falei que a gente pode incluir aí uma fonte de proteína através do ovo, na forma de uma crepioca, por exemplo. Então, você pode bater um ovo com 2 colheres aí de goma de tapioca, né? De farinha de tapioca. Acrescentar 2 fatias de queijo, eu gosto muito do queijo meia cura. Acrescentar ali 1 colher de sobremesa de semente de chia. Colocar isso na frigideira com um pouquinho de azeite. E você vai dourar de um lado, depois você vai virar, dourar do outro e dobrar ao meio. E aí você pode acrescentar também a fruta com a canela e você vai ter um café da manhã super saudável. Pode ser para beber, pode ser o café ou o chá, né? E o terceiro e último exemplo que eu vou dar aqui de um café da manhã saudável para você incluir no seu dia a dia é utilizando o iogurte, que eu falei que é um alimento muito interessante para a gente incluir na nossa rotina e muito nutritivo. Então, você pode colocar aí um potinho de iogurte. Atenção aos ingredientes desse iogurte, quanto menor a lista de ingredientes, mais saudável vai ser esse iogurte. Então, o ideal é aquele que tem apenas 2 ingredientes, que é o leite e o fermento lácteo. Então, eu ensino aí os meus pacientes a enriquecer esse iogurte, a dar mais sabor a esse iogurte, colocando alguns complementos que são saborosos e saudáveis ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode acrescentar 2 colheres de sopa de farelo de aveia ou 2 colheres de granola. Atenção também para a qualidade da granola que você vai colocar no seu iogurte. Você pode colocar uma fruta picada ou 1 colher de sobremesa aí de geleia de frutas sem açúcar. E aí você vai complementar esse café da manhã com mais uma fruta picada. Pode colocar canela, pode colocar chia nesse iogurte, que você vai ter um café da manhã aí super rico e nutritivo. Então, percebem que como a nossa alimentação, ela precisa de nutrientes, a gente precisa enriquecer mais, a gente precisa sair daquela mesmice, daquele mesmo café da manhã, é pão com manteiga e café com leite, né? Existem muitos outros alimentos que a gente precisa incluir na nossa rotina para que a gente não tenha aí
também deficiências nutricionais. Tá certo? Então, gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, não deixem aí de dar o like e se inscrever no canal. Tá certo? Beijos da Nutri e até o próximo vídeo. Depois me contem aí se vocês conseguiram deixar o café da manhã de vocês mais saudável.